Era fim de tarde em uma praça de alimentação movimentada. As luzes dos painéis de fast food formavam um brilho constante, misturado ao cheiro de fritura, café e doces açucarados. Famílias ocupavam mesas inteiras, crianças disputavam cadeiras perto dos brinquedos, funcionários com crachá comiam rápido antes de voltar ao trabalho. Era o horário em que tudo parecia barulhento demais, apertado demais, acelerado demais. No meio daquele caos, havia um homem que se movia em outro ritmo. Ele caminhava com bandeja nas mãos, atento aos passos, mas indiferente ao som. Tinha cerca de 40 anos, pele morena, barba bem aparada, cabelos curtos. Usava uma camisa simples, calça social já um pouco gasta e um crachá pendurado no pescoço. Os olhos eram a parte mais intensa do rosto. Eram olhos que observavam tudo, os movimentos da boca das pessoas, os gestos, os olhares, os padrões invisíveis que a maioria não percebia. Ele era surdo desde a infância. Aprendeu cedo que o mundo nem sempre tem paciência com quem escuta de outro jeito. Naquele dia, como em tantos outros, tinha parado ali para um lanche rápido antes de seguir para o segundo turno de trabalho. Equilibrava um lanche simples e um copo grande de milkshake, tentando encontrar uma mesa vaga. Havia algo de cuidadoso em cada gesto. Como quem aprendeu a ocupar o menor espaço possível para não atrapalhar ninguém. Desde pequeno, ele se comunicava por meio de língua de sinais e leitura labial. Demorou para encontrar pessoas que de fato quisessem entendê-lo. Na juventude, sofreu em salas de aula que não estavam preparadas para ele. Professores falavam de costas, colegas cochichavam, risadas explodiam sem explicação visível. Com o tempo, descobriu uma missão: ajudar outras pessoas surdas a não passarem pelo mesmo. Trabalhava em um centro comunitário oferecendo aulas de Libras para famílias, professores e crianças. Nos horários em que não estava lá, fazia turnos em um pequeno escritório como auxiliar administrativo. Organizava documentos, respondia e-mails, era reconhecido pela dedicação silenciosa. A praça de alimentação era apenas um ponto de passagem entre esses mundos. Um lugar onde ele comia sozinho, observando bocas que se moviam rápido demais para serem lidas. Na outra extremidade do espaço, um grupo de jovens ocupava uma mesa grande. Roupas de marca, relógios caros, celulares últimos modelos sempre em cima da mesa. Eram universitários de famílias ricas, comemorando o fim de semestre. Riam alto, gravavam vídeos, faziam piadas com quem passava, como se o shopping fosse apenas um cenário para a própria autopromoção. Um deles se destacava pela postura de líder. Sempre no centro das fotos, sempre com o copo mais cheio na mão, sempre com o sorriso mais espalhafatoso. Ele parecia procurar algo o tempo todo. Não algo para aprender, mas alguém para diminuir. Quando o homem surdo passou ao lado da mesa, o grupo quase nem o notou. Apenas o líder o seguiu com os olhos por alguns segundos, avaliando sem dizer nada. O surdo encontrou enfim uma cadeira isolada perto da coluna. Colocou a bandeja na mesa, sentou devagar, ajeitou o copo de milkshake ao lado do lanche. Pegou o celular para checar mensagens de uma das mães do centro comunitário. A mulher havia enviado vídeo do filho pequeno treinando sinais, e isso sempre arrancava um sorriso discreto dele. Enquanto assistia ao vídeo, não percebeu que alguns dos jovens o observavam à distância. Viam apenas um homem simples, sentado sozinho, distraído. Para mentes vazias, isso bastava para ser alvo. O líder comentou algo que fez os outros rirem, apontando discretamente na direção do surdo. Eles começaram a se entreolhar com aquela expressão de quem planeja brincadeira. Pegaram copos vazios, olharam para o próprio milkshake, falaram sobre filmar algo engraçado. A ideia nasceu ali, impulsiva e irresponsável. O fato de a vítima ser surda apenas tornava tudo mais fácil na visão distorcida deles. O líder pegou seu copo grande de milkshake, ainda quase cheio, com cobertura escorrendo pelas bordas. Pediu a um dos amigos que preparasse o celular para gravar, apontando a câmera na direção da mesa distante. O homem surdo continuava absorvido no vídeo do menino sinalizando com as mãos. Não via a aproximação por trás, nem ouvia as risadas abafadas. O valentão caminhou até ele com passos confiantes. Simulou um tropeço forçado bem ao lado da mesa. Em um gesto rápido, derramou todo o conteúdo do copo sobre a cabeça do homem. O líquido espesso, gelado, doce, desceu pelos cabelos, pela testa, pelos olhos, pela barba, pela camisa.
O copo caiu na mesa, respingando no lanche e no celular. O mundo visual do surdo foi tomado por uma cortina pegajosa, manchando tudo. Ele sentiu apenas o impacto gelado, o peso do milkshake escorrendo, o corpo inteiro reagindo ao choque. Levantou-se meio desorientado, passando as mãos pelo rosto na tentativa de enxergar de novo. Ao redor, algumas pessoas se assustaram, outras riram, outras fingiram não ter visto. O grupo de jovens explodiu em gargalhadas, enquanto o telefone gravava a cada segundo. O surdo não escutava o som das risadas, mas via os ombros sacudindo, as bocas abertas, os dedos apontados. Reconhecia aquele padrão visual desde a infância, a coreografia da humilhação. Por um momento, sentiu vontade de desaparecer. Não pela sujeira, mas pelo olhar coletivo que o reduzia à piada. Ele respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Pegou o guardanapo, secou como pôde o rosto, desligou o celular para evitar que estragasse por completo. Um funcionário da limpeza se aproximou com um pano. Uma senhora ofereceu lenços de papel, um rapaz trouxe um copo de água. Mesmo sem ouvir as palavras, ele identificava nos gestos um respeito tímido. Aqueles pequenos gestos de apoio equilibravam, ainda que minimamente, o peso da covardia. O valentão voltou para a mesa como se nada tivesse acontecido. Mostrou o vídeo para os amigos, rindo enquanto repetia o trecho em que o milkshake descia pela cabeça do homem. A gravação começou a circular em grupos de mensagens. Alguns achavam engraçado, outros sentiam incômodo imediato. O surdo terminou de se limpar, jogou a camisa mais molhada no lixo do banheiro e vestiu uma reserva que mantinha na mochila. Não era a primeira vez que se preparava para eventualidades. Saiu da praça de alimentação com o coração pesado. Tinha ainda um turno inteiro no centro comunitário naquela noite. Ao chegar ao prédio simples onde dava aulas, foi recebido por crianças que o esperavam com brilho nos olhos. Ali, ele não era alvo, era referência. Algumas delas usavam aparelhos auditivos, outras se comunicavam apenas por sinais. Todos se sentiam menos sozinhos quando o viam. Ele guardou a cena do milkshake em um canto interno da mente. Não queria levar aquela sujeira simbólica para dentro da sala onde ensinava a dignidade. Durante a aula, explicou sinais novos para as crianças e para os pais que sentavam ao fundo. Falava com as mãos, com o olhar, com expressões do rosto. Enquanto isso, o vídeo continuava ganhando visualizações na internet. Um dos amigos do valentão, incomodado depois de rever a cena, decidiu compartilhá-lo em outro contexto. Escreveu um comentário dizendo que aquilo tinha passado dos limites. Questionou abertamente a graça de humilhar alguém visivelmente vulnerável. Para surpresa do grupo, a reação não foi de aplauso. Muitas pessoas se mostraram indignadas. Alguns usuários começaram a perguntar quem era o homem. Outros sugeriram que se descobrisse sua identidade para oferecer apoio. No dia seguinte, uma mãe do centro comunitário reconheceu o protagonista do vídeo. Ela viu o milkshake, a praça de alimentação e o rosto que tantas vezes a acolhera quando se sentia perdida com o filho surdo. Seu estômago embrulhou. Para ela, aquele homem não era anônimo, era o professor que ensinara o filho a dizer mãe com as mãos. Ela compartilhou o vídeo em um grupo de pais de crianças surdas. Junto do vídeo, contou a história dele, o educador dedicado, paciente, que nunca recusava atender ninguém. Relatou como ele passava horas extras ajudando famílias, muitas vezes sem receber nada a mais por isso. Disse que, sem ele, muitas crianças ainda estariam isoladas dentro da própria casa. A narrativa mudou. O realvo engraçado passou a ser visto como vítima de uma crueldade injustificável. Mensagens de apoio começaram a chegar ao perfil do centro comunitário. Pessoas perguntavam se ele estava bem, se precisavam de alguma ajuda, se poderiam se desculpar de alguma forma. Enquanto isso, o valentão sentia a pressão aumentar. Colegas da faculdade, familiares e até professores passaram a comentar o vídeo com reprovação. O que parecia uma brincadeira entre amigos agora tinha se transformado em exposição negativa. Sua imagem de cara engraçado cedeu lugar à de alguém cruel. O jovem começou a ver o próprio vídeo de outro jeito. Passou a reparar na expressão do homem surdo tentando se limpar, no esforço para enxergar, na postura calejada de quem já suportou humilhações demais. Uma sensação de culpa começou a rasgar o fundo do peito. Pela primeira vez, ele se perguntou quem aquele homem era de verdade.
Alguns dias depois, o valentão foi até o centro comunitário discretamente. Havia visto o endereço em um dos comentários que defendiam o professor. Ao entrar, notou cartazes coloridos com o alfabeto em língua de sinais nas paredes. Crianças corriam pelo corredor, gesticulando com naturalidade. No fim do corredor, avistou o homem surdo organizando materiais em uma sala. Ele distribuía folhas, apagava o quadro, sorria de leve para um menino que lhe mostrava um caderno. A cena não combinava em nada com a imagem congelada do vídeo. Ali, ele não era vítima, era um ponto de apoio para muitas vidas. O jovem observou por alguns minutos, sem ser percebido. Viu a atenção carinhosa com que o homem corrigia exercícios, a paciência com que repetia sinais, o orgulho discreto ao ver o progresso das crianças. Foi ali que uma ficha importante caiu. O homem estranho da praça de alimentação era, na verdade, alguém que mudava futuros silenciosamente. Nos dias seguintes, o valentão passou a acompanhar de longe o trabalho do centro. Leu depoimentos de famílias, assistiu vídeos de crianças aprendendo a se comunicar. Descobriu também uma coincidência dolorosa. Um dos seus primos mais novos havia nascido com perda auditiva, e a família vivia em desespero sem saber como ajudá-lo. Percebeu que, se não fosse o próprio egoísmo, poderia ter aprendido com aquele homem algo que serviria dentro da própria casa. A vergonha se tornou ainda mais pesada. O centro comunitário, tocado pela repercussão, organizou uma pequena campanha de conscientização sobre respeito às pessoas surdas. Divulgaram material sobre acessibilidade, explicaram a importância da língua de sinais, falaram sobre violência simbólica. O professor surdo aceitou participar de uma gravação simples, explicando com as mãos e com legendas a realidade de tantas pessoas como ele. Não citou o episódio do milkshake, mas deixou clara a mensagem de que humilhação nunca é brincadeira. O vídeo educativo começou a circular junto com o primeiro, invertendo a lógica da exposição. Onde antes havia riso vazio, agora surgiam reflexões e pedidos de desculpa. Pressionado pela consciência e pela reação pública, o valentão decidiu ir além de um simples comentário online. Tomou coragem para procurar o homem surdo pessoalmente. Chegou em um dia de aula, com o coração acelerado e as mãos suadas. Foi recebido por uma voluntária, que o direcionou até a sala em que ele estava. Encontrou o professor guardando placas com desenhos de sinais. Ele levantou os olhos e reconheceu quem estava na porta. Por alguns segundos, o tempo pareceu congelar. Ambos lembraram da cena do shopping, cada um sob uma perspectiva diferente. Sem confiar na própria voz, o jovem se aproximou devagar. Trazia na mochila um caderno grande, algumas canetas novas e um envelope com uma carta escrita à mão. Entregou os itens com gestos simples, abaixando a cabeça em sinal de respeito. Não havia como apagar o que tinha feito, mas podia ao menos assumir a responsabilidade. O professor entendeu a intenção antes mesmo de ler. Os olhos, acostumados a decifrar expressões, reconheciam arrependimento genuíno. Ele aceitou o presente sem teatralidade. Guardou o envelope, ofereceu um cumprimento discreto com a mão, como quem diz que o tempo e as atitudes futuras completariam aquele pedido de perdão. Aos poucos, o jovem começou a frequentar o centro como aprendiz. Passou a assistir aulas de Libras, ajudou a organizar eventos, carregou mesas e cadeiras quando necessário. Ao lado daquelas famílias, percebeu o quanto ignorava sobre acessibilidade. Entendeu que respeito não é apenas não agredir, é se esforçar para incluir. O homem surdo continuou sua rotina, agora com mais um aluno inesperado em sua sala. Não o tratava com privilégio nem com frieza, mas com a mesma firmeza paciente que oferecia a todos. Com o tempo, o valentão aprendeu a se comunicar com o primo surdo usando alguns sinais. A primeira vez que o menino sorriu ao entender um recado vindo dele foi um golpe silencioso no ego antigo. A lembrança do milkshake não desapareceu. Continuou sendo uma cicatriz, um ponto de virada na linha do tempo da própria consciência. Na cidade, a história passou a ser contada de forma diferente. Não apenas como o caso de um homem humilhado, mas como o início de um movimento de reflexão sobre como pessoas com deficiência são tratadas. Alguns restaurantes passaram a treinar funcionários para atender clientes surdos. Escolas da região buscaram o centro comunitário para palestras sobre inclusão. O professor seguia caminhando pela mesma praça de alimentação em alguns fins de tarde. Continuava simples, atento aos movimentos, com um novo copo de milkshake de vez em quando. Mas agora, em vez de olhares de zombaria,
recebia mais cumprimentos discretos, mais sorrisos respeitosos, mais espaço. Ainda havia ignorância no mundo, mas também havia pessoas dispostas a mudar. Para quem o via pela primeira vez, ele podia parecer apenas mais um homem silencioso entre tantos. Para quem conhecia a história, era símbolo de resistência tranquila. No fim, a maior lição não estava no vídeo viral, nas críticas ou nas desculpas públicas. Estava no fato de que alguém que foi alvo de crueldade escolheu continuar ensinando, em vez de se endurecer. E, para quem assiste a histórias como essa, fica o convite silencioso. Se um simples gesto de humilhação pode destruir um dia inteiro, um pequeno gesto de respeito pode transformar uma vida.